pedindo a tua presença, pedindo a presença do teu Espírito Santo, que esteja conosco, tocando na mente de cada um de nós, para que tudo que vai ser compartilhado nesse dia, Senhor, fique gravado na nossa mente e no nosso coração. Abençoa aqueles que querem entrar, mas não conseguem. Abençoa também, visita e toca no coração daqueles que não têm intenção de estudar a tua palavra, que eles que possa se gerar esse desejo no coração de cada um. Visita a nossa professora no passeio dela, que o Senhor continue abençoando e traga ela da mesma maneira que o Senhor levou, em paz. Abençoa a Indianara, que hoje vai ser nossa professora, que o seu Espírito Santo possa falar com ela e possa falar através dela, é o que eu te peço em nome de Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Calma aí, que eu cliquei errado. Onde eu libero aqui você? Só um minuto, gente, que eu pedi para o Fernando compartilhar os slides que eu fiz. Não sei se vocês vão conseguir ver. E ficou todo mundo desaparecido para mim. Tá. Como que eu permito que você compartilhe a tela? Vamos ver se vai. Acho que vai. Vamos lá, gente. Vamos começar, então, pela introdução. Hoje eu vou falar do Salmo 19, 20 e 21. A gente vai ver que o Salmo 20... 19, 20 e 21. Tá. O Salmo 20 e 21... Estava na página, mas o seu Frajola desligou. Aqui também deu... Ele está aqui, ó, em cima. Só um minutinho, Ana. 19, peraí, está chegando. Obrigado. 20 e 21. Pronto. Estou aqui. Certo. Então, assim, a gente vai ver, na verdade, que o Salmo 19, ele vai falar da revelação, o 20 da confiança e o 21 da gratidão. Eu mandei para vocês os slides, tá bom? Só para acompanhar mesmo. Então, a gente vai ver que o povo, ele conhece, a gente conhece a Deus, a gente confia em Deus e a gente agradece. Certo? No Salmo 19, Deus ele se revela. Deus se revela como Criador e a gente conhece pela sua palavra. A gente chega mais perto dele. O Salmo 20, a gente demonstra confiança em Deus diante das batalhas. E o Salmo 21, a gente agradece pela vitória, por Deus ter feito por nós. Então, vocês vão ver que é uma sequência. O Salmo 19 é o antes, o Salmo 20 é o durante, e o Salmo 21 é o depois, eles se complementam. A gente tem a classificação desses salmos. O Salmo 19, ele é um salmo de ação de graças, e o 21 também. E o Salmo 20 é, na verdade, um salmo real litúrgico. A gente não tem um contexto provável na Bíblia, não se sabe qual foi o tempo que se foi escrito esse salmo. A gente sabe que foi Davi que conduziu esse salmo, a gente não sabe qual foi a batalha específica. E até tem alguns críticos, né? Sempre trago uma crítica, né? Que vai falar que um desses salmos não foi escrito só por Davi, que ele tem outros autores, mas assim, não tem relevância nenhuma, totalmente infundada. Olha o gatinho da Angela lá em cima. Que bonitinho. Certo? Então a gente vê que a progressão é a revelação pela criação, pelo conhecimento de Deus, a confiança e a gratidão. Essa é a introdução, tá certo? Vamos começar então com o Salmo 19. O Salmo 19, vamos começar a leitura em 3 partes. Angela, você quer começar a ler a primeira parte? Posso ler? Lê então do versículo 1 ao 6. Tá. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos.
Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles os tornam conhecidos. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como um noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. Até aí, né? Aqui a gente vê que Deus, na verdade, ele está falando sobre a criação. Na verdade, Davi, né? Ele fala sobre a criação, ele está exaltando a Deus como criador, como soberano de tudo. E aqui ele fala muito sobre o sol, porque o sol, ele rege o mundo. Aquela questão que a gente viu lá em Jó, que a natureza, ela fala. Então, Deus fala através da natureza. Às vezes, Deus fala e a gente não fala somente com palavras. Então, a gente tem que aprender a observar esses fenômenos. Quando você vê aqui no versículo 1, os céus proclamam e o firmamento anuncia. A criação funciona como testemunho da grandeza de Deus. No versículo 2, esse testemunho ele é contínuo, dia após dia e noite após noite. No versículo 3, é um testemunho sem discurso audível. A natureza fala sem palavras, como eu disse lá no começo. No versículo 4, o alcance ele é universal. A mensagem da criação atravessa as fronteiras. E no versículo 5 e 6, o sol é a grande ilustração poética da ordem. Porque, como eu disse, é onde está todo o funcionamento do universo. Essa aqui é a introdução. Vamos prosseguir, então? Missionária Vanice, você lê para mim do 7 ao 11? A gente não está te ouvindo. Liga o áudio, por favor. Tá, desculpa. Imagina. Gente, Do desculpa 7, o né? atraso. A lei do Imagina. Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiro e justo juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, e o licor dos favos. É até o 10? Até o 11. 11, Não, até né? o 12, desculpa. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expulga-me tu dos que me são ocultos. Até o 12. Certo. Angela Bueno, lê o 13 para mim, do Salmo 19, por favor. Leio. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Certo. Agora eu vou perguntar para vocês. Eu pedi para 3 pessoas lerem, porque esse salmo ele se divide em 3. O primeiro, eu já falei para vocês.
Davi ele vai falar sobre a criação, sobre a soberania de Deus. O que vocês percebem das outras duas subdivisões? Bem, você está falando do 7 aqui? Do A 7 ao lei do 12 e o É. 13. A lei do Senhor, ela refrigera a alma. E o testemunho do Senhor, ele é fiel, porque Deus, ele, né, ele traz refrigério para nossas vidas, né? E refrigera a nossa alma, né? Tudo que Deus faz, ele é bom. É maravilhoso, né? Sim, Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, né? Traz alegria para os nossos corações, né? Quem tem a lei do Senhor, né? Eu vou explicar assim, né? Quem tem a lei do Senhor e vive, né, conforme aqui o que está falando, é uma pessoa alegre, tem tudo, né? Tem alegria. É o que eu entendi aqui agora, né? isso mesmo, missionário Vinícius. Ele está Alegre. falando sobre a lei. A palavra do Senhor é a lei. O que vocês têm sobre a lei? O que vocês têm de sentimento? O que vocês extraem sobre a lei? Ô, A Indiana, lei, ela é boa ou ela é ruim? Boa. Boa. A lei do Senhor é A lei boa. do Senhor é perfeita, né? É perfeita, né? Isso Não tem mesmo. como. Pode falar, Ângela, você ia falar alguma coisa. eu ia falar que eu pensei assim também, senti, eu estava né, lendo e pensando. Talvez nesse salmo, Davi queira fazer uma comparação, né, da clareza, da iluminação de um sol com a palavra, né? A É luz bem do sol interessante, sim. seria figurativo, né? Seria uma metáfora para Porque tudo demonstrar o gira que em é a torno palavra do do céu, Senhor, né? do sol. Sim, Né? E aqui Também, fala, ó, o temor do Senhor é puro, as instruções do Senhor são verdadeiras, são corretas, são mais desejáveis que o ouro. O ouro simboliza, o sol simboliza o ouro, né? É tudo isso que eu fui pensando aqui. a natureza traz benefícios, né? E isso, valores, né? A palavra de Deus. isso mesmo. Aqui é o que é para ele, né? É o que representa para ele, né? Então, por Sim. isso eu fiquei pensando, ele olha para o É. sol e ele compara com a palavra do Senhor, né? Quando É. você vai para o Novo Testamento, Paulo ele faz muitas analogias em relação ao sol e à palavra de Deus também, Amém. ao cumprimento da lei. Depois eu posso até passar para vocês, é que eu estava marcando o meu arquivo e sumiu. Eu corrompi o arquivo, mas tudo bem. Amém. Mas é isso mesmo. Vocês vão ver. Pode falar. Desculpa, Indianara, eu acho Mas tão legal, assim, né? Como a gente já viu lá atrás, né? Nos outros livros, o tamanho do erro, da gravidade do erro de Davi, né? Sim. E o quanto o Senhor sempre frisava que o quanto Davi era amado por ele. Por quê? Sim. Porque ele conhecia o coração dele. E a gente vê a importância que ele dá, né? Que ele fala aqui do quanto é importante a lei do Senhor na vida dele. Então, Guardei a tua realmente, palavra no meu coração, né? ele tinha um amor enorme, né? Enorme. Mesmo sendo imperfeito, claro, ser humano, pecador, mas ele tinha um amor e um respeito gigantesco Pela palavra, né? Por pela isso que Deus palavra de fala, Deus, né, que Davi era um homem segundo o segundo o coração coração dele. de Deus. É Segundo verdade. o coração de Deus, porque ele tinha os defeitos, né, pecou tudo, mas o coração dele era um coração quebrantado, Exato. né? Ele Realmente reconhecia voltado e para ele pedia Deus, né? perdão, né? Mesmo ele tendo sofrido as consequências da lei. Exatamente. Você vê, ele foi ungido, ele sabia que ele seria
o rei de Israel, mas ele não foi lá, né, tomar o que era dele por De Saul. direito, pela unção, ele não foi tomar de Saul. E quando Saul morreu, o quanto ele ficou triste de verdade, o quanto ele chorou pela morte de Saul, Sim. né? Então, Vocês podem até verificar aí, ó. No versículo 7 ao 11, ele tem algumas palavras que exaltam a lei. Então, ele coloca que a lei ela é perfeita, restaura a alma, que ela é fiel, dá sabedoria aos simples, que ela é reta, alegra o coração, que ela é pura, ilumina os olhos, que ela é limpa, ela permanece e ela é verdadeira e justa, que orienta a retidão. É verdade, está tudo aqui. Vocês podem ver, tá tudo aí, essas palavrinhas, né? Vai depender muito da tradução, mas vocês encontram os sinônimos delas aí também. Antes de e para vocês verem também, eu sei que muitos de vocês seguem a Bíblia de Estudo. Vocês vão ver que toda a Bíblia de Estudo tem classificações em relação à lei. Eu peguei aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. Muitos de vocês têm. Quando a gente vai ver as notas, ele vai fazer a classificação em lei, que é um termo geral da vontade de Deus, né? Que é o que ele escreve em si. O testemunho, e vai ser, sempre se complementa. Passa um slide. Esse não tem. O testemunho, os preceitos, quais são as regras específicas, né, em relação a essa lei, os princípios em si, o mandamento, que é a fonte verdadeira para a orientação dos fiéis, e os juízos, que são as leis reguladoras da vida social. Quando vocês leem, do 7 ao 11, vocês também vão encontrar essas palavrinhas dele descrevendo. É bem interessante sobre isso. Uma coisa aqui que eu quero voltar com a Ângela Souza é que, por que Davi compara a palavra com ouro e mel? Você falou com relação ao sol, certo? Sim. Ouro e mel pelo valor, o ouro, e mel pelo sabor, né? Doçura. É a Isso doçura. mesmo. Que A palavra lei traz. ele tinha prazer em cumprir a lei, né? Isso. A palavra do Senhor que fala. Ela é doce, né? Ela é doce. Como o mel. Como Como mel. Isso. E o ouro, porque do valor que tem, né? Comparar algo de valor. Sim. E Ele fala que a palavra é mais preciosa do que o ouro, né? Então, tá vendo? Quer dizer, vale muito mais do que o Muito ouro. mais do que o ouro. Vale mais do que qualquer outra coisa, né? E mais doce que o mel. Isso mesmo, né? e a gente não leu o 14, né? E o 13 e o 14 agora. O 13, que ele fala, né? Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É onde Davi, ele coloca que ele quer guardar a lei no coração dele. Ele não quer ser soberbo ao ponto de transgredir essa preciosidade que é a palavra do Senhor. Então, aqui a gente vê a administração, a instrução, o autoexame e a oração. Quando a gente analisa o versículo 13 e 14, a gente tem que olhar para nós mesmos em relação aos pecados. Então, o que a gente pode examinar no nosso coração? Os pecados ocultos, presunçosos, conscientes, as palavras da boca, a nossa vida exterior, nossa vida interior
e o que está dentro de fato do nosso coração, né? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Com relação a isso, eu vou perguntar aqui para vocês, para Dianara, reflexão. deixa eu te Oi? perguntar uma coisa. É igual Aham. você falou sobre o pecado, né? E diz que a gente tem que confessar a Deus aqueles pecados ocultos, né? Que às vezes ele nem se lembra, né? Mas ele existe. Então tem que Sim. trazer diante do Senhor, né? E Sim. muitas vezes, né, a gente está com esse pecado e que não foi apresentado perante Deus ainda, porque não veio a lembrança, né? Esse que é o oculto, né? Sim, É interessante isso, né? sim. Eu estava lendo aqui na minha Bíblia de estudo sobre os pecados, no versículo 13, Deus fala uma coisa muito reconfortante para nós sobre os pecados. Posso ler para o pessoal? Claro. Muitos cristãos são atormentados pela culpa, têm medo de haver cometido algum pecado sem saber, de ter feito alguma boa obra com intenções egoísticas, de ter deixado de realizar uma tarefa de todo o coração ou de ter negligenciado algum dever. A culpa pode ter o papel importante de nos conduzir a Cristo e produzir um comportamento correto, mas nunca deve nos paralisar nem nos atemorizar. Deus nos dá perdão completo, até dos pecados que cometemos sem saber. Olha que beleza. É. Olha que reconfortante saber como Deus nos ama e é misericordioso. Não quer dizer que a gente vai sair pecando, mas dá uma paz, né? Quando a gente está agora falando desses pecados aí que a gente não sabe. É, E Jesus. assim, o que Davi também, ele, nesse trecho aí, né, do 11 ao 14, que ele também ele explica, né, por que que ele estima tanta palavra. Por que que ele ama a palavra? Por quê? Porque ele sabe que a palavra de Deus, ela pode manter ele afastado do pecado. Verdade. Que Amém. ele tem o temor, né? A palavra de Deus mantém. Caminho Apesar, né, correto, né? de todas Evita as errar, né? falhas dele, mas mesmo assim ele reconhecia, né? Ele tinha essa consciência, né? Isso trazendo para os dias de hoje, né? A gente não tem que apontar o pecado do nosso irmão. A gente Não. tem que ter a nossa autorreflexão e olhar para nós mesmos, como Davi fez. É. Davi, ele foi tão assim, né? Até, eu digo, até inteligente, assim, na época que ele podia se vingar de tudo que Saul estava aprontando com ele, tantas tentativas, né? E ele Sim. teve a vida do Saul nas mãos dele. Sim, E o temor, aí você vê que o temor que ele tinha da palavra de Deus, né? sim, E ele não fez nada porque ele sabia que Saul era um rei ungido, que ele nem tinha unção. E ele sempre defendeu isso, né? Que ele não ia fazer nada por Saul. ele era realmente o homem segundo o coração de Deus. Então, pois é. Coisa linda, né? Gente, bota um Saul na vida da gente. Quem é Pra que passa ver. na prova? Não é? Meu Pense, ó nós aí. Se nós vamos conseguir, bota um Saulzinho aí Nossa. perseguindo nós. É, isso mesmo, E Anja. olha que eu sou capaz de dizer que tem muito mais que um Saul durante a vida da gente. Sim, claro que Nossa, tem, né? tem um exército de Saul. Mas é difícil a gente ter de coração mesmo, esse sentimento Sentimento, é. que Davi tinha para com ele, né? Gente, a gente Mas não em consegue suma se é o que a pastora comparar, não. falou, né? Escondi a tua palavra em meu coração para eu não Para não pecar pecar contra ti. Quem está ali meditando nela é muito duro pôr em prática, é dificílimo. é Porque você difícil. é tentado muitas vezes por muito Saul.
Mas se meditar nela e pôr em prática, não cai, né? Não é fácil, não. Não é. Porque o segredo está aí, né? Em guardar a palavra no coração. Ultimamente eu tô sugerindo às pessoas, vamos brincar de vaca amarela? Dá certo. É por isso que o pessoal fala que é difícil, como que fala mesmo? Manter os... É 10 mandamentos, né? É os 10 mandamentos que fala? Né? Cumprir os 10 mandamentos, é isso. Imagina os 600 e tantos preceitos. Então, Só ele cumpriu, né? Gente, eu falo assim, Senhor, não me dá força, dá paciência, porque se o Senhor der força, eu arrebento. Então, Não, Ângela, você tem que pedir graça, porque se não, eu pedir tô paciência... eu tô brincando, mas aí a gente fala, não me dá força, porque se o Senhor der, é mas brincadeira, a claro, né? paciência, sabe o que ele vai dar? Ele vai testar, ele vai dar a prova para ver se você já tem a Isso paciência. mesmo, se nós pedir paciência, vai vir prova para nós ter Vai vir a- paciência. Sim, com certeza. Eu, quando aprendi isso, nunca mais pedi paciência para Deus. Né? Peço graça. Eu sempre falava, ai, Senhor, me dá paciência de Jó. Até que... Paciência de Jó ainda. Não, eu falei muitas vezes Então, isso, você mas vai é de ignorância, extremo, né? ainda mais de Jó, Senhor. Quem abriu meus olhos foi um pastor, até que ele já é falecido, o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Casimiro, lá da Comunidade da Graça. Um dia ele com a gente jantando e dando uma aula para nós, falou tanta coisa linda, assim, tanto ensinamento, sabe? E eu lembro muito bem que ele falou dessa questão da pessoa ficar pedindo a paciência, me dá paciência, me dá paciência, me dá paciência. Então vai vindo as situações para você ter paciência. É verdade. Aí, Não é fácil, não. Meu Deus. Aí faz que nem Paulo. A tua graça me basta, Senhor. Que... mas é muito difícil, né? Ô, Mas cadê acho a que não é professora? nada Saiu da impossível, sala? né? Vocês estão Já falando tá Tô aqui, Cadê a professora? Professora, cadê você? tô aqui. Ai, Tô professora, gostando, porque eu queria uma coisa bem participativa mesmo. esse Você povo vê só fala, nós né, aqui, né? professora? Falando à Desculpa. vontade. Desculpa, professora. Então, vamos terminar aqui o Salmo 19. Ele era o mais compridinho, assim. Então, a gente percebe que tem a admiração de Davi em relação à lei, à criação de Deus, à soberania de Deus, essa devoção, né? O louvor mesmo, a instrução de seguir a lei, de ouvir a Deus, de se atentar às palavras não ditas, inclusive, né? Que a gente coloca como fatores da natureza, o sol, outras coisas também, né? Deus, ele fala tanto com a gente que a gente, às vezes, nem percebe. O autoexame, a autorreflexão, olhar para nós mesmos, para os nossos pecados, pedir perdão, nos corrigir de acordo com os preceitos de Deus e orarmos, falarmos com Deus constantemente sobre as nossas dificuldades, os nossos desejos, os nossos sonhos, confiar mesmo em Deus. Isso é importante porque a gente agora vai para o Salmo 20 e 21, que vai ser a sequência do Salmo 19. Até coloquei aqui, ó. O Salmo, ele começa com um Deus tão grande que os céus anunciam sua glória e termina com um homem consciente de sua pequenez, pedindo que Deus examine até os seus pensamentos. A nossa reflexão. Certo? Agora vamos para o Salmo 20. Amém. O Salmo 20, ele é bem pequenininho. Vocês vão ver que eles têm 9 versículos. É mesmo. Quem quer ler? O Eu Salmo leio. 20 é muito legal. Eu leio. Pode ler corrido, tá? Depois a gente discute ele, que ele é menorzinho. Você quer que lê o regente do coral, Salmo Davi, em cima, alguma coisa assim, ou vai direto no Salmo?
Você que manda. Eu não vou falar sobre os títulos, eu vou falar sobre a essência dos salmos mesmo. Lê Então só os vamos direto. versículos, como a Silvana estava fazendo. Tá bom, Então vamos tá. lá. Acho que é melhor assim, precisando. Amém. Vamos lá. Né? E o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome de Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro, e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas, e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração, e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória, e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantaremos e permaneceremos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Certo. Alguém sabe qual é o versículo que eu mais gosto? Deixa eu ver. Só você? Acho É o que é 7, unânime, né? É o né? 7. É o 7. Eu gosto do 7. Antes da gente chegar no 7, Que vamos uns então, confiam em carro, né? Ele resume vamos então da nossa refletir. confiança. Antes da batalha, em quem nós confiamos? Ou durante a batalha. Lembra que eu falei para vocês, o Salmo 19 é o antes, o 20 é o durante e o 21 é o depois. Em quem nós confiamos? No nosso Senhor, no nome do nosso Sempre no Senhor, nosso nosso Deus. No Senhor. Aqui, ó, quando a gente vai analisar esse texto, a gente verifica do versículo 1 ao 5 que Deus ele vai responder no dia da tribulação. Que a gente vai pedir proteção e segurança, a gente vai pedir auxílio e socorro, a gente vai pedir sustentação e fortalecimento, a gente vai pedir para Deus se lembrar das nossas orações, dos nossos atos bons, de toda a nossa jornada para com Ele, para que a gente não seja envergonhado e confundido, né, durante a batalha. A gente vai pedir, sim, a vitória, porque é o desejo do nosso coração, e para que se realize e cumpra as nossas petições. Nesse sentido, assim, né, nesse texto, eu queria perguntar para vocês, quem é que está orando por quem nesse salmo? Alguém consegue me responder? Né? O próprio Davi está orando, está pedindo, né? Mas Davi aí, ele está como um homem ou ele está como rei? Tá como rei, né? Porque no fim ele fala, né? Dá vitória ao seu rei. Da batalha. Nesse como caso aí, só o Davi ora ou o povo ora por Davi? Uma oração. É uma reflexão. É que a gente usa muito no campo pessoal, né, esses salmos. Mas no contexto histórico, assim, até a aplicação na igreja, é uma reflexão. Da batalha. Eu acho que Davi orou, não foi ele que orou? Porque assim, antes de O qualquer salmo é coisa... de Davi. Mas eu com acho que certeza, qualquer Davi. um pode orar ao Antes de Senhor dessa qualquer forma. batalha que ele ia Todos enfrentar, nós podemos primeiro ele orar. ia dobrar o joelho lá e orar, conversar com Deus. Aí que ele passava para os demais, né? Para mim, Davi fez essa oração no particular.
Índia, Nara, Eu acho eu que todos acho, oram assim, Dianara. pelo versículo 5, como começa, nós nos alegraremos, aí é plural. Então, eu acho que é o povo. Estamos em cruzo, né? Nós oramos. Nós, não, É o mas povo. ela perguntou no sentido histórico, não é isso, É, Indianara? histórico. Uhum. Então, nós nos alegraremos. Então, eu acho que é o povo, porque é plural. É isso E mesmo. veja Ah, o então é o versículo É isso 9 mesmo. também. É o povo. É o Quando o rei saía para a batalha, não somente o rei sofria, mas o povo sofria. povo. Então, toda aquela luta era da comunidade, era da Entendi. coletividade. Então, por isso, nós, entre Verdade. aspas, servos, oramos em relação ao líder que é o rei, que está conduzindo aquela batalha espiritual. Ah, Então, entendi. é nesse contexto também que a gente traz esse salmo. Aqui no, em Janara, aqui no 8 também, né? Dá para perceber que não é só não é só Davi que o povo também aqui, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Isso mesmo. E o Sim. 9 que encerra também, dá também essa informação. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Ele tem esse sentido de plural. Eu achei bem Sim. interessante que se a gente pegar isso e fazer uma aplicação hoje, na igreja é muito fácil a gente cobrar os líderes e não interceder por eles. Porque o líder, ele está à frente, ele está ali como, entre aspas, o rei. E esse texto, ele lembra que a liderança e a comunidade não devem caminhar separadas. Outro ponto também é que a reação às crises, muitas vezes, ansiedade, controle, impulsividade ou busca imediata de soluções, o Salmo ele coloca todas essas questões na dependência de Deus, É. no início desse processo. Então, assim, fica a reflexão, a gente cobra muito os nossos líderes, não só na igreja, né? A gente pode colocar isso em relação aos nossos líderes políticos também. Mas nós, como cristãos, intercessores, nós apresentamos eles em oração para que Deus conduza também. Quando a gente fala o rei, né, a gente também traz essa questão para o campo pessoal, porque nós, pessoalmente, também passamos por batalhas, mas nesse sentido de comunidade, a gente acaba se esquecendo. A gente começa a olhar muito para nós mesmos e nos esquecemos dessa família cristã, desse sentido da vida cristã em si. Então, eu queria colocar isso para Eu ia vocês acabar de também. falar para você, mas como se trata de um povo, de uma nação orando para um rei, não está mais para nós, povo, para uma nação, para um presidente, para um governo? Pode ser, mas também está em relação aos líderes. Quantas vezes a gente vê as coisas na igreja, a gente acaba se decepcionando, só que a gente acaba usando a carne para falar, ao invés de usar a oração para orar. Amém, concordo. Entendeu? Então, Boa. assim, a gente pode usar isso em todos os sentidos, até mesmo no trabalho. A gente tem uma liderança no trabalho, a gente tem uma liderança na escola. Se a gente for ver em todas as áreas da nossa vida, a gente acaba tendo uma determinada hierarquia. E às vezes a gente está acima, ali na hierarquia também, a gente precisa também de oração. Ah, já falou comigo. Amém. Entendeu? Preciso orar mais para chefe. Eu acho que é por isso que existe, né, o grupo de intercessores, para interceder pelas lideranças, né? Sim, Pela é muito igreja, importante. sim, mas as lideranças, né? É, Não é verdade? com certeza. Tá aí já uma liçãozinha para quarta-feira, né? É verdade. Sim, sim, Um adendo boa. aí para a oração de quarta. É. Ah, com relação a isso também, a gente vê que
a fé ela está muito presente ali antes de ver a resposta de Deus acontecer. Vocês dão uma olhada entre os versículos 5 e 6, que a oração é acompanhada da confiança. Então, é aquela coisa da gente ver com os olhos da fé e não o que a gente está vendo no nosso Sim. momento ali de sofrimento mesmo. Porque vocês veem, ele fala, celebraremos com júbilo a vitória. Está no futuro, celebraremos. Ainda não veio a vitória, não veio o resultado. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. A gente está ali naquela situação de conflito e não consegue ver isso, né? Então ele usou da fé para que a vitória viesse antes de fato acontecer. Aí eu quero perguntar aqui para vocês. O que muda na nossa maneira de enfrentar uma dificuldade quando realmente acreditamos que Deus ouve nossas orações? É reflexão. Tudo. Fortalecimento, Exato. certeza de vitória, de esperança até chegar o momento da bênção, porque uma coisa é você pedir, uma coisa é receber, tem um longo tempo. Sim. E a Fortalecimento confiança mesmo. também, A né? confiança. A confiança, principalmente, né? Confiar, né? Você orou, confia que vai vir, né? Fica em Deus paz. tá- Eu É achei muito verdade. interessante que nesse ponto, assim, quando a gente confia em Deus, mesmo com toda a ansiedade que a gente tem que administrar, o nosso desespero ele diminui, porque a gente sabe o quanto Deus cuida de nós. Amém. O quanto Deus ele trabalha em favor daquele que nele espera. Amém. Quando a gente fala nele espera, é a confiança, né? Pronto. Esperando, de fato. A confiança em Deus. O que nos leva ao versículo 7. O versículo 7 aqui, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Amém. 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 Nesse ponto do 7, o que seriam os nossos carros e cavalos atualmente? As nossas forças, as nossas condições, as nossas posses, né? E Os tudo nossos direitos. que tem no mundo, eu acho que é confiar só na competência do médico, Sim. né? Confiar nisso, confiar na Lógico, Nas a confiança na autoridades, lógica, né? Nas vai, que dá para autoridades, resolver. nos governadores, nos juízes, Exatamente. né? Isso, Nos dependendo do advogados, que a problema. pessoa faz alguma coisa, às vezes fica confiando que ele... Ah, aquele advogado é bom, aquele lá vai... Isso, É confiar no homem, né? Confiar no homem, com exatamente mais aí. confiança no homem do que em Do Deus. que... É verdade. Esse ponto, assim, ele é muito atual hoje, né? Porque carros e cavalos, naquela época, eles eram suportes para a guerra. Hoje a gente tem vários tipos de suportes, né? Até coloquei aqui algumas coisas no slide. Dinheiro, contratos, influência, profissão, estabilidade, tecnologia, conhecimento, planejamento. Isso. Deus, ele não quer que a gente não se planeje, que a gente não busque conhecimento, que a gente não faça a nossa parte. Mas a gente tem que saber que ele é quem conduz as coisas. Sim. Então, a gente precisa mesclar essa questão em eu me preparar e Deus fazer a parte dele também. Não só deixar para Deus. Porque muitas vezes esse versículo ele é distorcido por conta disso. Sim, a pessoa fica esperando do céu, né? Não faz nada. Isso mesmo. Eu não sei onde Por que isso está que a escrito. fala oração, assim, ela né? já é orar e agir, né? É. Ora e age. Isso mesmo. Segundo a Já orientação diz de lá em Deus. Provérbios, né? Muitas Que são nem as só suas ficar orando, orações. orando para Deus fazer, desfazer e a pessoa não fazer nada. E é Tem a importante Como a gente parte. também Provérbios ouvir a fala, né, Deus, né? pastora?
Como? Muitas, como lá em Provérbios, acho que é o 16 que fala. Muitas são as preparações do nosso coração. Quer dizer, a gente está agindo, a gente está se mexendo. É, Mas a a resposta vem resposta do vem de Senhor. Deus, né? Era isso Tem que que eu ia agir mesmo, falar. não é para ficar parado, tem que se preparar, mas Tem. sim ou não vem dele, né? Exatamente. Jesus. E o versículo 8º e o 9º, eles prosseguem, falando que não é que a gente não vai enfrentar derrotas ou dificuldades. Uhum. O ponto aqui é a segurança que não está nos recursos humanos, mas está no poder de Deus para as nossas vidas. Uhum. A gente tem que pensar nisso, não é sempre que a gente vai ganhar uma batalha, mas a gente tem que confiar que Deus, ele está ali presente a todo momento. Amém. Sim. Ah, É o que o Davi ele expressa, né? Em sim, todo o tempo é a confiança no Senhor, né? Amém. e a gente conclui esse salmo que o povo pede, o povo demonstra confiança, né? É, E o salmo mostra onde essa confiança ela é depositada, que é no Senhor. Amém. Amém? Amém. Alguém tem mais alguma questão para falar desse salmo para a gente ir para o 21? Não. Eu pensei, assim, eu estou ouvindo aqui, e eu, né, penso que você no começo perguntou quem está fazendo a oração, Davi ou o povo? Eu, no meu pensamento, eu entendo que é o Davi que está fazendo a oração. Como vocês estão falando entre aquela época e essa época, eu entendi que é como a gente vai para um culto. Pessoa que vai dirigir o culto, ela fala no nome de quem? No nome das pessoas que estão assistindo, que estão lá cultuando da mesma forma, mas quem levanta a oração é quem está à frente, né? E como você falou que o Salmo 20 é durante, né, Uma as batalha. batalhas. Durante a batalha, quem levanta a oração é quem está à frente mesmo, né? E em questão de que uns confiam em carros e outros em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor, é que naquela época eu tenho visto por esses dias. O povo de Israel, eles não tinham muita coisa para ir para as guerras, né? E Davi era um rei humilde, ele só tinha a humildade dele para com Deus. Deus sabia que ele tinha um coração humilde. Então, quando ele ia para a guerra, ele fazia menção do nome do Senhor, porque quem lutava? Quantas vezes no estudo a gente viu que, no final das contas, as pessoas não precisaram fazer nada? Que Deus foi lá e resolveu, assim, no piscar de, É né? verdade. Esses dias eu É tenho que, ouvido assim, essas batalhas aí, elas são muito específicas. Tem algumas que eles tinham, sim, instrumentos, né? Que naquela época era uma questão de espada e cavalo mesmo. E tem algumas que, de fato, foram manifestação do poder de Deus. Verdade. Então, assim, são as histórias específicas daquela época. Esses salmos, assim, a gente não tem uma introdução histórica específica que relate eles. Então, eles são gerais. A gente pode colocar isso, que são para batalhas gerais. Eu acho que no meio à guerra, eu continuo, assim, no meu entendimento, que o povo estava orando, Davi também estava orando. A Sim, com oração não era certeza. só o povo, a Com oração era certeza. do povo. Era Davi que estava à frente de tudo, até da oração. Tanto que quando a gente tem um rei, a gente tem um sacerdote, a gente fala que ele é o representante de Deus na Terra. É igual eu falei, né? Primeiro ele ia orar, né? Ele Davi sempre, né? Que ele ia fazer qualquer coisa, ele ia lá, dobrava os joelhos sozinho e orava, né? Sim. E a eu lição acho que também em é para a meio à gente batalha continuar ele a queria levar dependendo de Deus, porque em meio à mesmo com todo batalha o ele queria levar o planejamento. povo à adoração, né? Sim. Porque quando Sim. você adora, você engrandece, você agradece também É que quando a a gente Deus. estuda lá a questão dos reis, a gente vê que o rei em si,
ele tinha muita influência em relação à condução religiosa do povo também. Então, a gente vê lá os reis iníquos, que levaram o povo a adorar outros deuses, e os reis, que eram fiéis a Deus, e levaram o povo a ficar fiel a Deus também. Então, assim, eu tenho essas questões históricas que diferenciam esse tipo de situação. Mas isso daí, se eu trouxer todos esses elementos para agora, eu não tiro o principal desse salmo, que é confiança em Deus durante a batalha antes da vitória. Sim. E a dependência em Deus. Dependência Mesmo de Deus, que era o que mesmo com a Davi tinha, vitória, né? permanecer dependendo de Deus. É isso. Mais algum comentário para a gente ir para o 21? Não, eu só posso Pode falar. só falar Claro. rapidinho? A gente sempre faz a aplicação para o nosso dia, né? Para a nossa atualidade, né? O que eu sinto bastante é que você vê, naquela época, bem ou mal, como você acabou de falar, Indianara, nós tínhamos, né, reis e aquelas outras tranqueiras. Hoje, eles, ao menos numa guerra, eles eram o primeiro a estar ali junto com, né, os homens, né, na batalha. Eu fico muito entristecida, lógico que isso mudou muito, mas hoje em dia, como a gente fala lá na nossa roda de oração, né? Quem decide as guerras, ele não está na frente do povo. Nem na Ele está em frente, nem segurança. atrás, nem na dianteira, nem na traseira. É Não, verdade. Ele ele deixa está os outros, ele põe os escondidinho, coitados lá para ir. em segurança, e ele coloca os outros. Será que se eles estivessem à frente das batalhas, será que eles também não orariam? Ao invés de confiar tanto na tecnologia, nas armas deles, nos armamentos, porque é fácil colocar a vida do outro lá no fronte, e você está em segurança no conforto da tua casa. Isso é terrível, né? É que, assim, se Infelizmente. você for levar esse ponto para uma questão espiritual, mesmo lá no passado, nem todos eram convertidos a Deus. Tanto que a gente Sim, teve os reis que adoravam Mamon, etc. sim, Hoje é a mesma questão, né? O amor de muitos se esfriaria. Então, sim. eles confiam na tecnologia e nos outros, né? Enquanto eles se escondem covardemente e de forma egoísta. Egoístamente. Porque O que não quer dizer que cada soldado possa fazer a sua oração pessoal e antes de ir, Sim. que é comandado, Sim. pedir para Deus Imagina proteção, Deus por numa Deus à guerra. frente, a sua vida entregar na mão de Deus. É pessoal hoje. Exército hoje é pessoal. Mas eu creio Exatamente. que lá no meio tem aqueles, Com os certeza. remanescentes da fé que estão, que oram, sabe, que É ficam isso que eu estou cavando. dizendo, né? É pessoal. Eu acho que, assim, em pessoal. vez de a gente Será um pegar uma general guerra, ou um presidente orar, vamos fazer guerra ou não vamos? Esquece, eles querem botar fogo no mundo. O homem hoje não tem mais Deus. assim, a guerra também é muito extrema, né? Se vocês quiserem pegar uma coisa menos extrema, uma Copa do Mundo. Vários países acreditam em Deus, vários jogadores, pessoalmente, acreditam em Deus, e muitos deles oram. Então, imagina Deus ali recebendo a oração de todo mundo. É complicado. Mas essa Copa mesmo, teve muitos países da África que fizeram manifestações muito bonitas em relação ao louvor e adoração a Deus. Eles não ganharam, mas eles
É, porque aí é óbvio que Celebrar o nós nome já do falamos, Senhor. né? Quem tem o poder já tinha decidido tudo. É como quem tem o poder numa nação decidir uma guerra. Hoje está muito difícil. Se tornou, salve-se quem puder, tudo pessoal. Por Cada isso, jogador que confiar tem em fé que Deus. ore, é a diferença dos que confiam em Deus. E querem demonstrar esse amor, né? Sim. Aos quatro cantos do mundo. Eu, se eu tivesse uma oportunidade, como eles tiveram, de demonstrar a fé deles, faria o mesmo. Eles estão ali diante do mundo inteiro. Vamos falar do nosso Jesus. Eu sou de Jesus. Lindo, né? Sim. Maravilhoso. Confio em Deus. Onde está a fé deles? É. Né? Bem, vamos então para o Salmo 21 por causa do horário. O Salmo 21, vamos dividir também em 3 partes, tá certo? Ângela Souza, lê para mim do 1 ao 7. Tá. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Grita de alegria porque lhe dá vitória. Concedestes o desejo de teu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu o recebeste com riqueza de bênçãos. Puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasses a vida, e tu atendeste ao seu pedido. Tua vitória lhe dá grande honra, e tu o cobriste de esplendor e majestade. A ele destes bênçãos eternas e a alegria da tua presença. Pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Até o 7. Então a gente vê aqui, ó, o versículo 1 o rei ele reconhece que a vitória veio de Deus, que é o depois da batalha, né? Aqui o povo ele está em júbilo em relação a isso. A nossa reflexão hoje: quando a gente recebe uma vitória, a gente lembra que foi Deus? Ou a gente acha que foi o acaso, foi nós mesmos que nos esforçamos tanto para aquilo acontecer? A gente lembra. Eu sou totalmente dependente de Deus. Só glória a Amém. Deus, em tudo. 100% em tudo. Amém. Por Também. isso, a gente não pode tomar a glória de Deus para nós. A Amém. gente tem que reconhecer que Deus ele está no controle e ele que fez acontecer. A vitória Verdade. Por mais que a gente tenha se preparado. sim, foi dada por ele. Opa, aqui. Isso aqui a gente já falou. Por isso que ele começa, né? Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Quando eu falo o rei, né? O rei que está ali à frente da batalha, como toda a comunidade também ele se alegra. Uhum. E aquela questão, né? Que Deus olhou para o desejo do coração também. É verdade. Que a oração respondida, ela deve gerar gratidão. Por isso que a gente coloca esse salmo assim no campo da gratidão, para a gente lembrar sempre do agradecimento a Deus. E aqui, ó, no versículo 7, o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O rei, ele não está apenas agradecendo pelo que ele já recebeu, né? Depois de experimentar a ajuda de Deus, ele continua confiando em Deus. A vitória, ela não produz independência. Ela produz mais confiança em Deus.
Então, conforme a Verdade. gente vai ganhando as nossas guerras, a gente vai tendo vitória, isso tem que nos trazer a memória de como Deus foi fundamental ali, para que a gente permaneça confiando em Deus. Amém. Angela Bueno, lê para mim do 8 ao 12, por favor. Leio. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram uma trapaça, mas não prevalecerão. É até o 12? Portanto, tu lhes farás fugir quando lhes apontares as tuas flechas. Pode terminar com 13, só tem mais um versículo. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Glória a Deus. Glória. Aqui vocês veem a questão do louvor e exaltação a Deus, a gratidão mesmo. Esse é o versículo chave, assim, né, desse salmo. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O quanto Deus é poderoso e maravilhoso. Por isso que a nossa memória, ela tem que estar sempre afiada em relação às coisas que Deus fez por nós. Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente fica tão preso no problema que a gente esquece as maravilhas que Deus fez por nós. Nesse ponto, eu gostaria, assim, que vocês falassem, né? Se vocês tiverem alguma resposta de Deus no passado que já ajudou vocês a confiar nele diante de um problema posterior, e qual é a resposta final diante daquilo que Deus fez em relação ao contexto bíblico e a esse problema que vocês tiveram. Alguém quer falar? Nossa, tem tanto testemunho, né, para a gente falar, se puder. Um Eu testemunho ia falar. rapidinho, hein? Pelo menos uns dois. Então. A gente sempre quer contar testemunho. Meus testemunhos eu gosto de contar nos mínimos detalhes, porque é demais o que Deus... Vou deixar para as meninas aí contarem, mas que eu tenho esse prazer, essa alegria de trazer na minha memória, toda vez que se fala em testemunho e nas maravilhas de Deus, de vários momentos, né? Bom, vou contar um rapidinho, tá? Porque eu estou vendo que acho que ninguém vai falar, eu falo. Estamos pensando, é tantos que a gente A está minha língua pensando. está coçando. Uau. Eu vou falar um dos muitos. Eu vou lembrar agora do tempo da Covid. Isso é legal. Eu ali tão trancafiada dentro daquele apartamento, antes não deixava eu pôr nem o nariz para fora da janela. Quando ele chegava, eu ficava apavorada também, né? Porque era aquela coisa, não vai, não pode sair para pôr lixo, não podia sair para fazer nada. E não aconteceu dele pegar e depois eu também pegar o Covid. A pastora ficou até internada, né? Então, fui no médico só para desencargo de consciência, com a certeza que eu ia lá, ele ia falar para mim, não é nada, fique em paz. Ele não me deu, fui sozinha, porque graças a Deus eu costumo fazer, né, resolver logo assim, não demoro muito não, para ir resolver as questões de saúde. Fui e fiquei lá. Ele falou, simplesmente, pode
só tá com o telefone, tá com seu celular, aí liga para sua família, fala para ir cuidar do seu marido, que a senhora já está internada. Meu Deus. E eu passei momentos que ali eu vi muito, eu falo que Deus me levou ali, naquela oportunidade, para me sentir uma paz que eu falava para as pessoas, mas que eu não tinha tido aquela experiência tão forte, da paz que excede todo o entendimento. Eu lembro. E quando eu fiquei lá, que eu via tudo, sabe, aquelas... Não tive medo, porque em casa eu tinha hora que eu ficava apavorada. Lá eu não, nenhum momento eu tive medo de nada, de morrer, nem quando o médico falou que eu ia para a UTI, que era se fosse, se eu não tivesse ali tendo aquela cobertura espiritual, aquele, sabe, aquele mover ali do Espírito Santo na minha vida, me fortalecendo, porque eu ficava o tempo todo em oração, louvando, fazendo tudo que a fisioterapeuta mandava, eu estava fazendo minha parte também ali dentro. Eu ia ficar apavorada. Mas quando o médico falou, a senhora vai ter que ir para UTI, porque isso, porque aquilo, eu não me abalei, não fiquei nada. Para mim não estava acontecendo nada. A hora que ele saiu da sala, eu já estava virando para a parede, fazendo igual a Ezequias. Só para finalizar, ele saiu dali, acho que ele já não lembrava mais do que ele falou. Porque no dia seguinte, quando entrou a primeira enfermeira no quarto, eu perguntei, ué, o doutor falou que eu ia para a UTI e depois eu fiquei, né, achando que ia vir alguém falar alguma coisa ou me buscar. Nenhuma das enfermeiras sabia do caso. E o postinho delas era na frente do meu quarto. Era só ele sair. Foi, né? E nem foi. Ele tinha que sair e dar uns passinhos ali e estar na frente lá das enfermeiras e falar, comunicar, ó, vai pegar a dona Tereza porque ela precisa ir para a UTI. Ele não lembrou, não falou nada. Deus apagou da memória dele. Meu E Deus. contemplou o desejo do meu coração, ouviu o meu clamor, porque eu fiz aquela oração de Ezequias, e nunca mais ele falou. Nem para as enfermeiras, nem para mim mesmo, quando ele voltou depois, para me ver, não era para ele ter falado alguma coisa. Se não fosse a mão de Deus, ele ia falar, né? Ele ia, até podia até inventar uma história, não, depois eu vi, sabe? Mas ele não falou absolutamente nada. Nada. É para a gente ter certeza que foi Deus, né? Amém. Sem contar os momentos lá, com as coisas que acontecia das enfermeiras ficar lá, imagina, num quarto que você está, né? Ali naquela situação e naquele tempo de tanta, né, infectação que estava, contaminação de tudo, mas as enfermeiras entravam, elas ficavam lá e elas falavam para mim que elas gostavam de entrar naquele quarto, que era o que elas mais gostavam, e de ficar conversando comigo. Que bênção, né, pastora? Não, pensa bem. Eu posso dar um testemunho bem rapidinho? Pode, eu já até vou cortar aqui para dar oportunidade se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu tenho ainda tinha coisa, detalhes, mas vou deixar para uma outra hora, a gente fala mais. Ia contar. Conta, assim. Eu caí, né? De sábado para ontem de manhã, né? Aliás, caí à noite, né? Ontem eu falei, meu Deus, vai faltar 2 pessoas e já pediram para alguém cobrir, eu sou escalada no domingo. Eu falava, Senhor, eu não posso faltar hoje, justamente hoje. Gente, eu saí daqui que para pôr a mão no volante para dirigir, estava difícil. Para respirar, estava difícil. Eu tenho uma pastora, eu não posso chorar, que se chama Tereza Marcelino. Ela acabou de entrar na igreja, dentro da igreja, o culto tinha acabado de começar. Ela orou, levantou, eu só fiz assim, pastora, vem aqui. E chamei ela para ir no banheiro. Ela orou, com imposição das mãos,
Oh, Glória a Olha, Deus. levanta as mãos, Glória a mexe, Deus. mas nada Glória a de Deus. glória a Deus. Glória a Eu Deus. não Toda honra e poderia toda glória seja deixar dada de ao dar esse Senhor. testemunho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Eu tenho, maravilhoso. posso contar um Vocês viram como o rapidinho? testemunho Tremendo, ele é né? importante? Não. Eu posso contar um rapidamente? Meu Deus do céu, vamos marcar a aula do Todo mundo testemunho. tem. É grande, mas eu vou Ó, abreviar. rapidinho, hein, pra gente Abreviar. encerrar a Bem, aula. Quando eu Senão vou ter que iniciei, falar tchau, voltar quando eu outra hora. iniciei, viu, irmãs? Quando eu vim para o Monte das Oliveiras, né? Eu iniciei a minha, como eu falo, minha vida espiritual lá no Monte. Eu fui logo convidada para os trabalhos, né? E já fui batizada, já durante o ano, tudo. Eu fui levantada lá para trabalhar com a pastora Miriam, né? E havia muitas coisas, né? Tinha as coisas do mundo sobre a gente, né? Eu nunca caí, assim, endemoniada, nada disso, né? E Deus começou a trabalhar de uma forma sobrenatural na minha vida, porque eu era muito enferma, e eu tinha um problema no meu coração, né? Eu tinha uma artéria entupida, né? E isso constatou nos exames. E ali eu fui trabalhar na tarde da bênção com a pastora Miriam, que hoje Deus, né, guardou ela lá. E Deus usava muito a vida da pastora para me revelar toda. Da bênção, ela me revelava que Deus estava trabalhando no meu coração, que Deus estava trabalhando no meu coração. Era toda quarta-feira. Aí teve uma quarta-feira que ela falou para mim, Vanice, hoje Deus fez uma obra no teu coração, né? Ele desentupiu as tuas artérias. E naquele dia tomei posse, né? Glória a Deus, sabe? Deus fez uma limpeza assim, sobrenatural. Aí voltei, fiz um exame, não tinha mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, e ela Ó, com sempre, esses ela testemunhos, sempre me pra gente relembrava encerrar isso. a aula aqui. Amém? A É gente só vê isso. que a vitória, ela não termina no homem, ela termina em Deus. E É, cada um desses testemunhos edificam a nossa vida é, para mostrar o quanto Deus é soberano e faz o impossível, de fato, mas Deus acontecer. sempre Amém. foi, Amém. né, Glória a Deus. seus A- ungidos, né, na frente Amém. dele. Amém. E aqui, para terminar, a gente viu que o Salmo 19 tem autonomia, eu decido o que é verdade. Uhum. Deus, ele revelou a palavra para a orientação da nossa vida. O Salmo 20 é autossuficiência, eu resolvo sozinho, não existe isso. Porque os recursos são úteis, mas a confiança é do Senhor. É verdade. É Ele quem faz. É. O Salmo 21, autoexaltação. Eu consegui pela minha força. Não. A resposta deve produzir gratidão e louvor a Deus, porque tudo vem dele. Ô, glória. Aleluia. Opa, mudou. Aqui tem algumas questões, eu não vou entrar nelas agora, porque a gente conversou bastante durante a nossa conversa, né? Depois vocês reflitam. É uma atividade final para vocês. No Salmo 19, como Deus se revela, a gente já conversou muito, né, sobre a revelação de Deus, sobre o sol, a natureza. No Salmo 20, em quem devemos confiar quando a batalha ainda está diante de nós? Esse daí não tem nem muita reflexão, né? É Deus e ponto. No Salmo 21, o que devemos fazer quando Deus responde? Também não tem muito o que fazer, agradecer, Agradecer. louvar, Gratidão. gratidão. Amém. E concluímos que o Salmo 19, a gente conhece e deve conhecer o Deus de vitória, nos atentar à lei, meditar na lei de dia e de noite, né? O Salmo 20, a gente deve confiar em Deus, que é quem nos dá a vitória. O Salmo 21, a gente deve agradecer por Deus ter nos concedido essa vitória. Ô, glória. Amém. E Glória é a Deus. isso. Amém. 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 E essa é a aula de hoje, gente. Espero que vocês Oh, tenham glória a gostado. Deus. Amém. Amém. Amém.
Maravilha. Deus abençoe. Foi muito boa essa aula. Nota 10. Ângela, Amém. Ângela, Parabéns pra parabéns, Ângela. felicidades. Eu não tinha visto você no grupo. Parabéns, Saúde, me puxa. Ó, se sinta abraçada. Gente, vamos tirar foto antes de sair, hein? Para você que foi ontem, amada. Foto aí de Amém, obrigada. Ah, eu me atrasei. Tudo isso Porque porque Deus nos chegaram concedeu aqui. vitórias. Chegaram aqui com um bolinho para mim. Ai, que delícia. Aí eu tive que, né, abrir a casa toda fechada, abrir, cortei, o pessoal comeu. Eu falei, bom, gente, mas eu tenho uma aula. Ah, pensamos que você estava